vea todo lo que ya hizo la Universal en este año de 2025. Durante los primeros 10 meses del año, se realizaron 2.443 eventos sociales, llegando con ayuda a miles de personas. Más de 65.000 personas fueron beneficiadas con alimentos, atención y apoyo en distintas áreas. Se distribuyeron 8.081 viandas y 9.819 refrigerios, además de 16.228 litros de café, leche y jugo, compartiendo no solo alimento, sino también fe y esperanza. A través de las donaciones, se entregaron 2.882 piezas de ropa, 164 calzados y 2.142 kits de higiene, mejorando la calidad de vida para quienes más lo necesitan. También se distribuyeron 1.179 canastas básicas y 9.432 kilos de alimentos, garantizando que muchas familias tuvieran algo en su mesa. Se brindó ayuda médica con 261 medicamentos entregados y 664 personas donaron sangre, mostrando que la solidaridad también salva vidas. Además, se compartieron 2.207 libros y Biblias y se entregaron más de 130.000 diarios y folletos, llevando un mensaje de fe, esperanza y transformación. Cada acción, cada gesto, cada entrega refleja el compromiso con una sociedad más humana, más justa y más solidaria. Y no paramos por acá, ahora vamos por mucho más, en preparación a la Navidad Solidaria por un Paraguay sin hambre. Esta foi a Navidad Solidária que realizamos no fim de ano passado, onde miles de famílias foram ajudadas através dos alimentos que foram donados pelos membros da Igreja Universal e voluntários também, que viveram conosco esse momento tão especial. E neste ano, outra vez mais, realizaremos a Navidad Solidária, incluso com o evento todo novo que teremos com o Obispo Julio e Viviane Freitas no salão de conferência de la Comebol, o evento todo novo solidário, onde todos que participem poderão levar também 1 quilo, 2, 3 ou mais de alimentos que não são perecederos, e depois vamos a preparar as canastas para que cheguem assim às famílias mais necessitadas, às pessoas que estão necessitando de ajuda. Assim que podes participar também. Se queres mais informação, o número que aparece em sua pantalla, pode comunicar-se com nós e também entrar em nossa página oficial acá da Igreja Universal em paraguai.org. Igreja Universal Paraguai.org, você pode participar e ter mais informações aí de como participar da Navidad Solidária. Bueno, nós estamos preparando-nos para a Hogueira Santa, no Getsemani, lugar onde o Senhor Jesus derramou suas primeiras gotas de sangue. Lugar onde Jesus deixou a lado sua vontade. Porque esse é o caminho, esse é o secreto para que a pessoa pueda lograr a felicidade. Todo ser humano tem que estar fazendo 2 vontades. Ou você está fazendo sua vontade, ou você está fazendo a vontade de Deus. E aí está a razão por que o ser humano sofre, porque o ser humano se aferra, se entrega em fazer sua própria vontade. E essa é a razão por que muitas pessoas estão, neste momento, incluso neste momento, estão sofrendo. Eu tenho comigo os pastores em toda a província, em todo o território paraguaio, aí estão. Daqui a pouco estaremos fazendo a oração. Prepare um vaso com água, eu tenho o meu acá preparado. E juntamente com cada um desses pastores e esposas, nós estaremos realizando a oração em favor de todos vocês, os que estão incluso rumbo a esta caminata, rumbo ao Getsemani,
lugar de entregar nuestra alma, derramar nuestra alma, dejar de hacer nuestra voluntad para hacer assim a vontade de Deus. Bueno, como vaciar, eu quero mostrar para todos ustedes aqui, neste momento, como vaciar tu alma, coração em la prática. Como vaciar? Aqui eu lhe vou dar a resposta. Primeiro, orar com sinceridade. Confessa tus emoções e desejos, entregando-se-los a Deus. Então, há que ser sincero delante de Deus. Como derramar minha alma no altar? Pastor, como derramar minha alma? Você está falando de derramar a alma no altar, no Getsemani. Como hago isso? Sendo sincero. Dizendo para Deus o que está dentro sujo, suas emoções. Eu sou uma pessoa que tenho medo. Então diga, Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu tenho dúvidas. Sabe, Senhor, eu tenho preocupações, eu tenho ansiedade. Eu sou uma pessoa tímida. Sabe, eu reconozco meus pecados. Eu reconozco meus desejos. Eu tenho o desejo de fazer coisas que não devo fazer. Sabe, você confessa isto. Você se entrega a Deus sendo sincero. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, renúncia consciente. Ou seja, identifica uma ideia, um hábito que te separa de Deus e repreende-los. Identifica aquilo que você está fazendo, um hábito, uma ideia, um pensamento que te está alejando das coisas de Deus, que te está alejando, incluso de tu pareja, de tu família, de tu trabalho, de tus responsabilidades. Um hábito, que seja, um hábito de tomar, um hábito de que dá demasiado tempo na internet, um hábito, uma ideia, um pensamento, algo que você está fazendo que te ha separado de Deus e também de aqueles a quem você mais ama. Identifica este hábito, esta ideia e repreenda-lo à luz da palavra de Deus, dizendo, eu não aceito mais isto em minha vida. Terceiro, como vaciar tu alma, tu coração na prática? Medita na Sagrada Bíblia. Permite que a palavra do Criador del alma purifique tus pensamentos e tus sentimentos. Medita nesta palavra. Permita que o Criador, Ele que criou o céu e a terra, Ele que criou a vida, Ele que criou tu alma, Ele venga purificar tu mente e tus pensamentos. Medite nesta palavra. Medite no que está escrito na palavra de Deus. Quando você enfoca sua mente aqui, seus pensamentos aqui nesta palavra, então você está permitindo que Deus pueda trazer a purificação para seu ser, a sua mente. Você obedece a esta palavra, você sigue esta voz. Assim, seguindo a Deus, seguindo esta voz, obedecendo esta palavra, estarás dentro da vontade de Deus. E quarto, silencia tu interior e aprende a reconhecer a voz de Deus por encima de los impulsos de tu coração. Então, silencia sua voz interior, ou seja, esses pensamentos, sabe, de que eu nasci para sofrer, eu nasci assim, minha madre foi assim, meu padre foi assim, eu sou assim também, essa é minha maneira de ser. Silencia estes pensamentos interiores, que para ti não há salida, porque foste abusado, abusada, que quando era ninho, foi abandonado por seus padres. Silencia essa voz interior que disse que nunca vas a lograr, que nunca vas a vencer, que para ti não há esperança. Silencia isto. Substitua esses pensamentos, essas ideias, por las ideias de Deus, a palavra de Deus, o pensamento de Deus, que inclusive está aqui. O quinto, vamos aqui a meditar, por favor. Diz assim, a lei de su Deus está em su coração, não vacilam seus passos. A razão por que muitas pessoas estão vacilando, a razão por que muitas pessoas estão tropeçando, estão caindo, é porque a lei de Deus não está em seu coração, não está em seu interior. A lei de Deus não faz parte de sua vida. As pessoas fazem o que lhe dá a gana. Vós que me vês agora, neste momento, sua vida está um caos, um fracasso, porque
todo lo que le dá las ganas, sigue sus propios pensamentos, sigue su propia voluntad. ¿Y qué has logrado con esto? ¿Qué has cosechado con esto? En hacer su voluntad. Hoy está pagando un alto precio, una consecuencia enorme, porque hiciste lo que su corazón quería hacer. ¿Cuántos maridos hoy están sufriendo porque separaram de sua esposa? Vós que me vês agora está chorando, sofrendo, porque sua pareja te deixou, porque descobriu uma aventura amorosa, verdade? Você se deixou entregar por sua vontade, por seus desejos. E agora cosecha o fruto. Cosecha a consequência de sua mala decisão, de seguir sua vontade. E quantas outras pessoas estão fazendo o mesmo? E vós que me vês agora e está com ganas de fazer o malo. Está com desejo de fazer coisas que não devem fazer. Desejo de sair de casa, desejo de fazer algo desonesto em seu trabalho, por la necessidade econômica. Pero sepas, se sigue esta vontade de seu coração, se vai arrepentir depois, porque a consequência será grave, muito grave. E aí podes perder a família, podes perder a reputação, podes perder tudo. De isso se trata, sabe o quê? A hogueira santa del Getsemani. A hogueira santa para que nós derramemos nossa alma no jardim del Getsemani, como Jesus derramou. Eu quero que você acompanhe agora com muita atenção este caso verídico que mostra exatamente isso que estou falando. Uma pessoa que chegou a ponto de perder todo por quê? Porque decidiu fazer sua própria vontade. Quero que você acompanhe junto comigo este caso verídico. Mi nombre es Tamara Martínez y cuando me separé tomé la decisión de mudarme a Asunción, una ciudad que yo no conocía. Tuve que venir a trabajar acá para darle un sustento a mis hijos y esta fue la casa que yo pude alquilar. Es solamente una pieza y como hay 2 alquileres juntos se compartía el baño. En esta pieza se cocinaba, estaba la pieza y estábamos entre 4 personas dentro de este lugar que es 4x4. Sufrí mucho porque no era lo que yo quería darle a mis hijos, pero era lo que me tocaba en ese momento. Todo eso fue por causa de los vicios que entró a mi familia. Mi pareja entró a los vicios, traté de ayudarle 2 años, pero nada mejoró. Tratamos de hacer todo con la fuerza de nuestros brazos, pero nada funcionó. Yo quería hacer mi voluntad, quería hacer todas las cosas a mi manera, pero nada de eso me ayudó. Lo único que hice fue ir todo para abajo. Y ahí empezó mi desespero, por decir. Empezaron las preocupaciones, el insomnio, el desespero del pensar en qué podía darle yo a mis hijos en el mañana. Y eso era algo que me trabajaba muchísimo y pasé muy mal. Por las noches yo no podía dormir, pasaba noches en vela pensando cómo podía solucionar eso, ya que yo trabajaba y el dinero no alcanzaba. Mi pareja todavía no se curaba, por decir, de los vicios. Todo era problema tras problema, porque no hallábamos una solución. El peor momento de mi vida fue cuando tuve que dejarle dormir a mis hijos en el suelo en un colchón inflable con un mosquitero. Eso para mí fue lo peor. Después de que mis hijos tuvieron todo, pasar a esa situación fue lo más doloroso que una mamá puede darle a sus hijos. Fue ahí que mi carácter empezó a cambiar. Me volví más nerviosa de lo que siempre fui. Me volví violenta porque todo me ponía histérica. Mis hijos, cualquier error que ellos tenían, para mí ya era golpes, ya era insultos. No es normal esos nervios, ese odio que tenía hacia mis padres, con la vida misma, porque yo decía, ¿por qué a mí? Si yo nunca hice nada, ¿por qué a mí me tocó pasar por un error ajeno, por decir? ¿Por qué yo tengo que pasar eso con mis hijos? Y yo dije, basta, esto tiene que terminar. En una de esas noches de insomnio que no podía dormir,
vi el programa de la Universal en la tele y dije, este es el lugar donde mi vida va a cambiar. Y te quiero mostrar dónde mi vida cambió. El primer día que vine ya noté un cambio, porque como yo les comenté, yo no dormía, tenía insomnio, de tanta preocupación. Y ese día dije yo, ese es el lugar correcto, porque yo al llegar a mi casa dormí y sentía una paz y que todo estaba bajo control. Participando en las reuniones, yo aprendí a ponerle a Dios en primer lugar. Aprendí a dejar de hacer mi voluntad, a negar lo que soy yo y hacer la voluntad de Dios. Lo que más me marcó en una de las prédicas fue que yo solo venía los viernes, porque yo sentía que lo mío era liberación. Solo liberación, que yo con eso ya estaba todo. Y entonces el pastor insistía siempre que el domingo es sagrado, que podemos tener los milagros, nos van a pasar cosas buenas, pero si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nuestra vida cambia completamente. Es desde ahí que yo empecé a venir los domingos y para mí fue la mejor decisión. En una de las reuniones, el pastor habló de lo que es la hoguera santa. Y yo decidí y tomé la decisión de derramar mi alma en el altar. E hice el sacrificio trino. En lo espiritual, yo decidí bautizarme, decidí dejar la vieja Tamara con el carácter fuerte, con el mal genio y miles de otros pecados que yo sola no podía. Entonces decidí sepultar mi vieja vida y entregar mi alma a Cristo. El sacrificio emocional fue perdonar a las personas que me hicieron daño. Una de esas, la que más me costó, fue perdonar a mi papá. Y hoy estoy totalmente tranquila porque yo pude perdonar a mi papá y también hice el sacrificio económico. A mí, como yo dependía tanto de lo que es ahorro y esas cosas, siempre tuve mi vida programada. A mí Dios me pidió mis ahorros. Me costó una semana porque yo decía, ¿cómo yo voy a dar todo? Y después si me pasa algo, ¿cómo yo voy a solucionar ese problema? Hasta que yo entendí que yo me debo a Cristo. Que si Él toma el control de mi vida, todo va a estar bien. En ese día yo dejé de hacer mi voluntad y empecé a hacer la voluntad de Dios. Fue un 13 de julio que yo subí al altar y fue el día más inolvidable en mi vida porque yo me bauticé ese mismo día, pero antes de mi bautismo, cuando yo subí al altar a entregar mi sacrificio, en ese momento yo recibí el Espíritu Santo. Fue algo inexplicable porque yo decía, Dios me respondió. Fue un momento de gozo, de paz y fue lo más hermoso. Para mí lo más importante que yo recibí en el altar fue el Espíritu Santo. ¿Cuál es su nombre? Tamara. Hoy es el día de entregar nuestra hoguera santa. ¿Valió la pena para ti? Sí, hoy me bautizo, hoy entrego mi sacrificio y sentí el gozo pleno. Yo lloraba, me reía y yo creo que hoy, hasta para siempre, yo creo que mi nombre ya está en el libro de la vida. Hoy, 13 de julio, estoy demasiado feliz, pastor. ¿Qué recibiste? El Espíritu Santo. Gracias a Dios. A partir de ahí, todo cambió en mi vida. Cambió mi carácter, cambió mi forma de cómo tratar a mis hijos, que era lo que a mí más me costaba. Esa violencia en mi casa ya no hay, esa discusión, peleas con mi familia, todo eso terminó. Ese día para mí fue un antes y un después. Mi vida cambió por completo. También mi pareja, que estaba perdido en las drogas, hoy está totalmente curado. Él no tiene ningún tipo de vicio. Él dejó las drogas, pero así también la bebida y el tabaco. Él no tiene ningún tipo de vicio. Ejemplo para sus hijos. Tenemos una familia hermosa, armónica, pero ahora nosotros estamos en nuestra casa propia, conquistamos vehículos. Él tiene un negocio donde él es dueño de ese negocio, da de comer a muchísimas personas en Villeta. Es una persona exitosa, recuperamos todo lo que perdimos.
Pero de todos los bienes materiales que nosotros recuperamos, para mí lo más importante fue recibir el Espíritu Santo y la sabiduría que el Señor nos da para poder manejar todas las cosas materiales que Él nos da. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Te desafío para que vengas a la Iglesia Universal, así como mi vida cambió. Si vos venís y derramás tu alma en el altar, te aseguro que tu vida va a cambiar. A história de Tamara mostra exatamente isto. Ela sofreu o que sofreu por querer fazer sua própria vontade. Que coisa, verdade? Por querer fazer as coisas de sua própria maneira, perdeu seu matrimônio. A pessoa se casa, a pessoa entrega a vida a um homem, no caso de Tamara, pensando que ia ser feliz, e depois de alguns anos de estar juntos, perde seu matrimônio. Se acaba. A união se deshace. Ela foi a viver em outra casa, seu marido foi a viver em outro lugar, outra casa, se separaram. Todo a raiz de que ela queria ser sua própria vontade. Perdeu o marido para os vícios. Ademais de perder o marido, de não tê-lo mais, viu seu marido caindo completamente em los vícios, se entregando a las adicções, porque já não encontrava mais aquela esposa que queria, já não encontrava mais aquela mulher em la casa, e todo isto foi destruindo completamente a família, e aí perde o matrimônio, perde o marido, sofre os filhos, como ela mesmo dijo, a ponto de perder a casa e a economia. Uma pessoa que sempre tuvo de lo bueno e de lo mejor, agora seus filhos têm que dormir no piso, em colchão inflável, uma casita pequena para várias pessoas. E o pastor Gabriel, que nos acompanha neste momento, vê que Tamara é um exemplo de miles de pessoas que estão hoje sofrendo porque quiseram fazer, pastor Gabriel, sua própria vontade. Pero todo isto cambiou quando Tamara decidiu vir ao altar e derramar no altar sua alma, porque esta é a proposta desta hogueira santa, é ir ao altar e entregar-se por inteiro, como Jesus hizo no Getsemani, onde dijo, Padre, não seja hecha minha vontade, pero seja hecha a tuya. E quando Tamara vino ao altar, e aqui no altar entregou de seu corpo, sua alma e seu espírito, ella mesmo dijo aí, eu derrei meus pecados, eu abandonei o rencor, eu perdonei, que é algo tão difícil para muitas pessoas. Eu hice meu sacrifício no altar, a entrega foi completa, corpo, alma e espírito no altar derramado. Aí, o pastor Gabriel, hoje Tamara pode desfrutar de um matrimônio restaurado, seu marido voltou à casa, recuperaram as casas, hoje tem várias propriedades, tem seus veículos, tem seu negócio, e o mais importante, o espírito de vida de Deus está dentro de Tamara, porque ela decidiu fazer a vontade de Deus. Pastor Gabriel. Pastor Carlos, buenos días. Y muchísima persona toda su vida ha hecho su santa voluntad. Ella siempre vivió a la manera que mejor le parece. Y el resultado es esto: dolor, sufrimiento, pérdida, separación, una vida totalmente destruida. Mas cuando una persona, no importa la situación que esté viviendo, porque vemos en la señora Tamara y en su pareja que era un infierno la vida que ellos estaban viviendo. Pero el día que ella tomó la decisión de sacrificar su voluntad y hacer la voluntad de Dios, el Todopoderoso transformó a ella, porque primero ella tiene que ser transformada. Y a veces la persona se preocupa que otra persona cambie, que otra persona se transforme, y ella no se transforma. Primero nosotros tenemos que ser transformados. Y cuando nosotros nos transformamos, eso se va esparciendo para la casa, para la familia, para la economía, en toda la área de la persona. Bueno, pastor, toda la persona sacrifica. Hay personas que están sacrificando para los doctores, hay personas que están sacrificando para el juego de azar, hay personas que en este momento mientras que nosotros estamos hablando, está sacrificando su pulmón, su neurona, su salud, está sacrificando su familia para los vicios.
Si esa persona toma la decisión y subir en el altar y sacrificar su voluntad, subir en el Getsemaní, entregar su alma por el Espíritu Santo, esa persona, pastor, su historia, su vida va a ser transformada. Exatamente. Vos estás na cidade de Villa Rica. Onde está ubicada a nossa igreja aí, pastor Gabriel? Así es, pastor Carlos, yo estoy en la ciudad de Villarrica, sobre la calle Ruiz Díaz de Melgarejo, entre Coronel Bogado, en el ex salón de la UMBES, donde antiguamente funcionaba Salón Cristal. Estamos aquí listos, pronto para ayudar a cualquier persona que quiera salir de su dolor, de sus enfermedades, de los vicios. Estamos enseñándole a la gente el sacrificio trino que tiene que hacer para que su vida cambie. Bueno, muchas gracias, pastor Gabriel. Estamos com todos os demais pastores conectados com nós também. Em instantes haremos a oração. Você poderá preparar um vaso com água, porque agora nós vamos acompanhar episódio mais da série La Voluntad de Deus. E hoje o episódio é La Voluntad de Deus en el Jardín del Edén. E em seguida já nós vamos realizar o momento da oração. Eu quero pedir a você que acerque-se a uma Universal. Hoje mesmo, receba aí na Universal a oração de Jesus, onde vas a escrever sua petição. O primeiro que vas a pedir, eu quero o Espírito Santo. E junto, se já tem o Espírito Santo, eu quero que se haga a vontade de Deus em minha vida, que é boa, perfeita e agradável. O bispo Julio e Viviane Freitas estarão viajando a este lugar, al Getsemaní, lugar onde Jesus derramou suas primeiras gotas de sangue, e aqui estarão levando nossas petições nesta hogueira santa del Getsemaní, que será o dia 14 de dezembro. Acompanhamos agora juntos episódio mais da série, La Voluntad de Deus, La Voluntad de Deus em minha vida, e agora en el Jardín del Getsemaní, agora en el Jardín del Edén. Vamos acompanhar. Episodio 2. La voluntad de Dios en el Jardín del Edén. Desde el inicio de la creación, la voluntad de Dios siempre fue crear al hombre y consecuentemente a la mujer, para que ambos tuvieran dominio sobre todo lo que ya había creado en la tierra. Como si fuera poco, los bendijo, haciendo de su obra algo bueno en gran manera, donde todos habitaban en paz y armonía. Solo había un mandato que debían cumplir, el cual los protegía de la muerte. Y no solo eso, sino que también los ayudaba a mantener el orden en la tierra, tanto entre el ser humano y el resto de la creación, como con el propio Señor. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La voluntad de Dios, desde el principio, fue cuidar de su creación y protegerla para que todo siguiera en armonía. Sin embargo, con el tiempo, si bien el hombre conocía de este mandamiento, decidió seguir su propia voluntad, dejándose llevar por la palabra de Eva, quien inicialmente fue incitada por la serpiente, el diablo, a desobedecer a Dios. Eva no solo se dejó influenciar por lo que oyó, sino también por lo que vio, es decir, sus impulsos, sus deseos, su propia voluntad. Con esa desobediencia, la voluntad de Dios fue corrompida. No porque Él así lo quisiera, ya que eso iría en contra de su propio carácter, sino por el accionar del ser humano. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Adán y Eva conocían la voluntad de Dios y las consecuencias que traería desobedecerla. Aún así, eligieron seguir su propia voluntad. Pero entonces, ¿cómo puede el ser humano someterse a la voluntad divina? ¿Cómo evitar
dejarse llevar por las propias inclinaciones. Senhor Jesus, assim como o Senhor tomou a decisão de derramar sua alma nesse jardim del Getsemani, dando-nos assim o exemplo de como nós podemos obter em nossas vidas a vontade do Padre. E o exemplo é deixando a um lado nossa vontade. Por isso oraste 3 vezes. O Senhor tinha vontade. A vontade era de não separar-se do Padre. Mas o Senhor disse que não se haga a minha vontade, pero que se haga a tua. Há pessoas neste momento que estão preparando-se com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu corpo, para que seus pedidos, quando cheguem ao Getsemani, elas assim possam ter suas vidas derramadas no altar e sejam llenas de tu espírito. Pessoas que estão vaziando-se de seu eu, de seu orgulho, de seus pensamentos, de seus malos sentimentos, de seus malos hábitos. Pessoas que estão abandonando sua maneira equivocada de ser, porque já não aguentam mais ser quem são, querem ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Ó Espírito Santo, vem sobre esta pessoa agora. Ajuda a esta criatura a vencer estes malos desejos, a vencer a vontade de seu coração, a vencer estes sentimentos malignos, a vencer seu orgulho, sua humanidade que lhe leva muitas das vezes a ser o que não deveria ser. Te pido por esta pessoa que está vindo por primeira vez, que nunca ha venido à igreja e disse a verdade: eu he cosechado frutos e malas e consequências horríveis de minhas malas decisões. Eu não quero mais ser assim. Visita esta criatura agora, e se há um mal sobre ela, que ele está impedindo de vir acá, de chegar em uma igreja universal, que esse mal que coloca angústia, depressão, vícios, tormento, sale agora, e que esta pessoa agora seja livre e tenha força de estar conosco. E todos que já estão vivendo a fé, participando desta campanha em todas as igrejas esparcidas aqui em Paraguai, que o Senhor venha sobre eles, dirigir, dar a direção em sua mente, em seu pensamento, que é o que o Senhor quer de mim. Diga aí agora em esta oração, que é o que o Senhor quer de mim, qual a tua vontade para a minha vida, e Ele te responderá. Consagra esta água, e quando bebam desta água, que seja tu poder entrando em eles, em nome de Jesus Cristo, é o que te pido por la fé. Amém. Eu creio que nesta oração Deus lhe ha dado forças. Bebamos juntos del água que está agora completamente transformada em algo poderoso. Quando você beba, o poder de Deus chegará em sua vida. Getsemani, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemani, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Eu tenho certeza que o poder de Deus, através desta oração, ha chegado em sua vida. E a força que você tanto necessitava, agora já tem esta força. Assim que acerque-se a uma igreja universal mais cercana a seu domicílio, para que puedas participar desta hogueira santa. Hogueira santa del Jardim del Getsemani. O bispo Julio e Viviane Freitas estarão viajando à Terra Santa para levar nossas petições. Recuerde que o pedido que deves fazer é: eu quero receber o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está aqui, guiando sua mente, está aqui guiando sua mente, então ele pode de aqui, de sua mente, fazer com que todo o seu corpo, toda a sua alma seja guiada por ele.
E aí você não vai equivocar-se, você não vai falhar, como está escrito, por favor. A lei de su Deus está em seu coração, não vacilam seus passos. ¿Ve? Então, quando você se aferra à lei de Deus, à palavra de Deus, a lei de Deus é a palavra de Deus. Então, se você não vacila, você não se equivoca, você não comete os erros que cometia antes. Pastor, mas a vontade de fazer a coisa mal, o desejo, vai desaparecer? Não. Você sigue sendo alma, e alma é coração, o coração é enganoso. Vai venir a muitos momentos, vai venir, incluso a tentação, para que hagas a vontade suja de seu próprio coração, que está sempre coordenada com a vontade do mal. Pero quando tienes o Espírito de Deus adentro sujo, então você consegue submeter a vontade de sua carne, a vontade de sua alma, a vontade humana, você consegue submeter a vontade de seu coração à vontade de Deus. Por isso necessitas receber o Espírito Santo, como Jesus derramou sua alma no Getsemani, necessitas derramar sua alma por alma, nossa alma, sua alma por el Espírito Santo. Assim que esta hogueira santa é exatamente para todos, para que pueda receber o Espírito de Deus em sua vida. E se já lo tienes, buscará que Deus haga então sua vontade em sua vida. Tá bem? Quedamos por aqui por hoje. Que Deus fortaleça, os inspire, esteja com todos vocês. Amanhã aqui estaremos de regresso com todos vocês.